Então, pessoal, vamos ao projeto da câmara fria. Vamos calcular agora a carga de transmissão. Tá? O que é a carga de transmissão, né? O que temos em relação a essa parcela? O calor do meio ambiente, ele transmite-se por condução para o interior da câmara. Então, na câmara frigorífica, sempre a partir da temperatura externa, existe uma energia, uma quantidade de calor que ela tende a entrar na câmara, né? Então a gente precisa descobrir não, mas existem dois valores que são muito importantes para esse tipo de cálculo, né? É o conhecimento do coeficiente da condução, da condução térmica do isolamento e a espessura do painel, tá? Porque são esses dois itens que vão limitar os ganhos de calor os ganhos de calor nas 6 superfícies que constituem a câmara, tá? Que são as 4 paredes, o teto e o piso, né? Os painéis que hoje são colocados, são aplicados em câmaras, né? Eles são constituídos por uma espécie de sanduíche de poliuretano injetado, né, entre duas chapas metálicas, ou em alguns casos são sanduichados, né, chapas metálicas e um isolante de poliestireno, né, que é o EPS. Vamos tocar, vamos fazer aqui como a gente faria aí na prática, né? Para que eu consiga calcular essa parcela, eu tenho que verificar com o cliente, com quem está me solicitando o desenvolvimento do produto, né? Esses três itens são praticamente básicos, né? Vamos supor que eu tenho um cliente e ele me diz que ele quer uma câmara com 3 metros de comprimento, com 2 metros de largura, tá? Uma câmara bem pequena, e uma altura pode ser com 2,5 metros aí de pé direito. Então, nesse caso, eu vou ter um volume de 15 metros cúbicos. A área de transferência, né, de troca de calor, vou botar como troca de calor, são as 6 superfícies ali que montam que montam uma câmara frigorífica, né? Algo como esse desenho aqui que eu coloquei no Solid não, no Inventor aqui, só para poder apresentar para vocês. Mas essa área aqui, ela vai ser as paredes, né? 2 vezes mais na verdade aqui, essa primeira parcela que eu fiz é o piso e o solo, né? E o piso e o teto. Aí sim, aqui eu pegaria uma das paredes e nesse caso aqui, duas também, a altura vezes o comprimento. São 37 metros quadrados. Aqui só para explicar melhor ali, eu fiz a área dessas faces aqui, as 4 paredes, a do teto e a do piso. Tá? Qual é o meu tipo de isolamento? Aqui nesse caso, pessoal, é normal ter 3 tipos de isolamento encontrados no mercado, que
são poliestireno, poliisocianurato e o poliuretano, tá? Então, aqui a gente pode colocar, por exemplo, o poliestireno, que é o isopor, né? Muito conhecido como isopor. A gente coloca ele como lista. Podemos alterar aqui, ó, na nossa planilha de cálculo, para que a gente consiga chegar na melhor decisão aí durante o projeto. Importante ressaltar aqui, gente, que o projeto que eu desenvolvo aí, que eu estou tentando apresentar para vocês, não tem nada a ver com desenhar, é muito mais uma questão de engenharia mesmo, é utilizar a matemática, né? Utilizar o respaldo de termodinâmica, transferência de calor, fenômenos de convecção e materiais aí, né? O software ali, ele pode ser feito aí pelos desenhistas, né, da área. Ó, o coeficiente de transferência de calor, destes itens aqui, eles têm algo em torno de 0,028, aqui eu só vou colocar a unidade, né, que é quilocaloria hora, né, metro vezes o grau Celsius. Vou botar direto C aqui, tá? Então, seria 0,028 para o poliestireno, 0,021 para o poliisocianurato e 0,021 para o poliuretano, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Para a gente criar uma tabela aqui para essa tomada de decisão, o valor procurado ele vai estar ali dentro daquela lista que a gente já tinha desenvolvido. Nós vamos colocar aqui, ó, essa matriz tabela, dizer que a gente vai apresentar a segunda coluna e aqui ele já vai achar, tá? Então, se eu alterar aqui de PIR para EPS, ele modifica o coeficiente de transferência de calor. A espessura de isolamento, como eu tinha falado, são exatamente esses dois itens aqui, né, que vão limitar os ganhos de calor nas 6 superfícies que constituem a câmara, tá? Então, são pontos que a gente pode jogar na hora de tomar uma decisão. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou colocar uma lista aqui e vamos colocar aqui, ó, são painéis de 50 milímetros, de 100 milímetros, de 150 e de 200. Perfeito. Dá um espaço aqui, colocamos essa lista aqui. E aí tá ela, tá? Vamos para a temperatura interna, a temperatura interna da câmara e a temperatura externa. Então vamos supor aqui, o cliente normalmente já vai nos informar quanto que é a temperatura interna, até porque ele tem que fazer toda uma avaliação sobre o tipo de conservação de acordo com o produto dele. No nosso caso aqui, né, a gente já tinha conversado ali no primeiro vídeo, no vídeo de apresentação, que a gente ia fazer para cerveja, tá? Então, temperatura externa, 43 graus. Isso aqui vai ser uma câmara de conservação de resfriados,
né? Normalmente a gente até utiliza para cerveja ali menos 4 graus, mas vamos deixar em zero. E por fim, o que a gente realmente quer saber, a carga de transmissão. Vamos chamar ela de Q1, tá? Bom, agora aqui para a gente continuar, tá? Eu só preciso falar para vocês que existem 3 formas de transmissão de energia. Condução, convecção e a radiação. O que acontece, né? Como eu já tinha comentado ali no início, a convecção ela acaba sendo negligenciável. Eu não vou somar a convecção da minha área externa ali na câmara. É claro, a não ser que eu tenha um evaporador, né, forçando uma convecção na parede da minha câmara frigorífica. E a radiação, tampouco, por conta normalmente essas câmaras, elas são colocadas dentro de depósitos. Então, ela não fica diretamente no ambiente, né, em questão, né, com incidência da luz solar, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, né, o cálculo dessa parcela aqui, ele está muito voltado na transferência de calor por condução, né, que seria a famosa equação, né, a equação da lei de Fourier. Deixa eu só ver aqui como que eu faço para incluir uma nova. Vamos pegar aqui uma existente e a gente consegue editar ela. Aqui, perfeito. Então, a minha famosa equação da lei de Fourier. Esses caras aqui caem fora. E aqui fica coeficiente de transferência de calor vezes a área vezes a variação de temperatura sobre a espessura do painel, tá? Então, sobre a espessura do painel. Essa aqui é a minha lei de Fourier. Se eu tivesse que considerar, né, a convecção e a radiação, né, eu teria que utilizar as equações tanto da lei de Newton de arrefecimento para transmissão por convecção e a de Stefan Boltzmann, né, para a radiação, né? Como não vem ao caso, a gente vai fazer a avaliação apenas em cima dessa fórmula. Um detalhe, gente, aqui eu não estou calculando o coeficiente de transmissão global. O coeficiente de transmissão global, ele seria algo assim. Aqui eu tenho a minha parede. Aqui eu tenho a minha parede. Aqui eu tenho exatamente esse meu ponto aqui, que é a espessura da parede, do painel. Então eu tenho um painel isolante e se eu fizesse uma avaliação considerando, deixa eu encontrar a linha aqui, considerando a convecção, né? Claro, a temperatura é maior do lado externo, vamos colocar aqui como temperatura externa e a temperatura interna da câmara. Eu teria algo como isso aqui, ó. A
através da minha convecção, a minha condução e novamente a minha convecção. Isso aqui seria a forma de se chegar na resistência de passagem de energia Desculpa, não é na resistência de passagem de energia, isso aqui seria a resistência térmica, tá? É que na verdade essa resistência térmica é ela a que faz esse conjunto de resistência de passagem do fluxo de energia para dentro da câmara, né? Então a gente tem um fluxo de energia querendo entrar dentro da câmara. E o que o meu evaporador faz? O meu evaporador aqui dentro da câmara, ele está sempre trabalhando para tirar, né, para tirar esse calor que entra, né, e mandar dentro desse sistema, do sistema de refrigeração para fora da câmara. Então, vai para a casa de máquinas e é enviado para o exterior. Bom, vamos fechar o nosso cálculo aqui, gente, porque a gente acabou se prolongando aqui demais. Vamos terminar esse cálculo, borda, aqui pode deixar assim. E vamos para a famosa lei de Fourier. Coeficiente de transferência vezes a minha área vezes a minha diferença de temperatura. Então, é a temperatura final menos a minha temperatura inicial. Tudo isso dividido pela espessura do painel. Perfeito. Chegamos num valor em quilocaloria hora. Tá ok? Nesse caso, né, eu poderia pensar que para cada 24 horas, eu teria 21.000 quilocalorias. E aqui nesta situação, eu teria que considerar o tempo de funcionamento do meu compressor. Eu tenho um compressor normalmente alternativo, né, de pistão, que trabalha algo em torno de 16 a 20 horas. Eu tenho 4 horas do degelo, né, e mais os desarmes por conta da temperatura atingir ao set point. Então, o que acontece? A minha carga de transmissão para essa situação aqui, ela é de exatamente 1.336 quilocalorias hora. Ok, pessoal? E agora nós vamos na grande mágica da engenharia. Que é estar preparado, né, para decidir o que fazer na hora em que se está projetando. Ah, não ficou legal. Tá, mas assim, ó, vamos abrir ela mais aqui, né? Eu devo deixar essa planilha aqui anexa para que vocês possam conferir, mas com um passo a passo aqui dá para se verificar exatamente o passo a passo de como fazer ela, né?
e aprender e entender. Então o que acontece? Essa minha parcela aqui, ó, de carga de transmissão, que eu chamei ela de Q1, eu consigo tomar qualquer decisão a partir da mudança desses parâmetros. Se o meu comprimento fosse de 5 metros, por exemplo, eu já teria a correção da minha carga de transmissão. Entretanto, eu quero saber se eu utilizo o isolamento em poliestireno ou em poliuretano. Eu mudando, mantendo a mesma espessura, eu tenho exatamente a correção direta para o valor de carga que eu vou precisar de energia para remover de dentro da minha câmara. Ok? Então vamos dar um bom exemplo aqui. Ó. No nosso caso aqui, que é a câmara de cervejas. Ó, se, por exemplo, eu utilizar um painel de 100 milímetros de EPS, eu vou precisar remover 990 quilocalorias de dentro da minha câmara. Entretanto, se eu usar a mesma espessura para pôr, eu precisaria de 745 quilocalorias. Então, isso me ajuda a decidir por qual situação seria a mais adequada, de acordo com o meu espaço para montar a câmara. Se, por exemplo, a minha temperatura não for 43 e for 35, eu já consigo reduzir essa parcela da carga de transmissão, tá ok? E se ainda assim eu mexer no volume dela, diminuindo, alterando o meu pé direito, eu reduziria para 575 quilocalorias. Então, essa daqui seria uma ideia de cálculo para a primeira etapa, que é chegar no nosso cálculo de transmissão. Feito, pessoal. Se inscreva no canal, dê o seu like, comente o vídeo e vamos seguindo nesse projeto aí, que tem bastante vídeo para ser publicado. Conhecimento compartilhado, gente. Aproveitem.